A cidade sagrada do Ail continente, resmungou Leilin enquanto avaliava a cidade que parecia ter sido construída por gigantes. A cidade inteira estava cheia de luzes brilhantes, e o que foi mais inesquecível foi a escultura gigante no coração da cidade. Era uma mulher muito sedutora, com cabelos compridos separados e transformados em cobras exóticas de todos os tipos. Havia as gigantescas serpentes Kemoin, os Devil Snakes de alabastro, os pitons de 3 cabeças e muitas outras espécies que poderiam ser encontradas no cabelo desta chefe de cobra. A escultura deve ter sido feita com a Snack do Anger como modelo. Eu posso ver isso claramente até mesmo fora da cidade, e se eu fosse determinar a escala, ela deve ter mais de 10.000 metros de altura. Os olhos de Leilin estavam cheios de admiração. Se não fosse pelas formações mágicas e outras formas de assistência de outros mundos, uma estátua dessa escala nunca poderia ter sido realizada. As ondulações secretas escondidas em várias partes da cidade santa fizeram a expressão de Leilin mudar ligeiramente. Embora ele não tenha conseguido detectar as existências de nível 7, a radiação do rank 6 Breaking Morons não pôde mais resistir ao AI-chips de chip. Por isso, Leilin tinha certeza de que havia pelo menos 10 postos na cidade sagrada, e eles eram todos descendentes da cobra viúva. Pela inteligência e pelo que vi ontem, a Snack do Anger está aqui, mas não sei onde ela está. Que? Leilin de repente começou a tossir. O que é de errado? Nick, Balinda e Sofia olharam, com os olhos cheios de preocupação. Não é nada. Leilin riu vigorosamente, escondendo a palma da mão que agora tinha traços de sangue. Na cidade sagrada, onde a aura da súplica das viúvas é ainda mais concentrada, a taxa de esgotamento da minha força vital é ainda mais rápida. Com esse índice, talvez eu não consiga aguentar por alguns anos, mas felizmente, esses poucos anos devem ser suficientes. Eu estava um pouco emotiva depois de ver uma cidade tão grande. Vamos entrar. Você já notificou seu amigo? Eu já avisei a Ignis. Ela estará aqui em breve. Balinda riu. Os 3 agora estavam do lado de fora da enorme cidade sagrada. Havia 3 enormes arcos de triunfo e uma ponte com dezenas de metros de comprimento. Abaixo havia um fosso imenso, embora as águas fossem negras e dessem uma sensação sinistra. Os portões da cidade se abriram, e muitas pessoas meio cobras e até mesmo puros sangues passaram de maneira ordenada. Isso é, ao ver isso, os olhos de Leilin se estreitaram. A fila que serpenteou como uma longa serpente de repente teve um pequeno distúrbio perto dos portões, e imediatamente depois, uma pessoa de meio cobra com escamas negras em seu rosto lamentou quando ele foi separado, e foi empurrada para dentro do fosso negro. Seus gritos tristes desapareceram em um instante, e Leilin imediatamente viu apenas ossos brancos, e mesmo assim, eles se derreteram rapidamente. Agora mesmo, os olhos de Leilin se voltaram para a escultura de pedra de cobras no portão da cidade. As pupilas verticais das esculturas agora tremulavam de luz verde. Parece que quando a cobra passou, os olhos das esculturas ficaram vermelhos. Isso é algum tipo de sistema de identificação da linhagem. Leilin estava com um pouco de medo, porque ele não havia encontrado nada de estranho com essa pessoa de cobra antes. Essa é a escultura da cobra encontrada em toda a cidade sagrada. Enquanto houver residentes cujas almas ou linhagens não sejam puras ou não tenham obtido permissão, todos serão detectados e jogados no Owling Abyss. Havia um olhar sombrio no rosto dela. Com base no sistema da cidade santa, sejam seres sanguinários com origens desconhecidas ou criminosos procurados, ninguém pode ficar na cidade santa. Em outras palavras, se você e eu entrássemos, os olhos da escultura ficariam vermelhos e muitos soldados seriam atraídos. Leilin acariciou o queixo dele. Quais são os benefícios? Para muitos deles se misturarem lá benefícios. Balinda sorriu ironicamente. Obviamente, muito. Em primeiro lugar,
Todos aqueles que obtêm permissão para permanecer na Cidade Santa terão sua segurança garantida. No Aio continente, existem poucas organizações que se atrevem a tratar os moradores da Cidade Sagrada com mais ousadia. Proteção absoluta, Lei Lin assentiu. Nesta era de viver da mão para a boca, a proteção absoluta era um sonho tornado realidade para os fracos. Além disso, a Cidade Sagrada é o núcleo do continente das Granizo. Você será capaz de conseguir qualquer coisa aqui, até mesmo o mais os sistemas de força, as melhores ofertas e espíritos de besta, mas o mais importante. Com a menção da Cidade Santa, ela evidentemente ficou excitada. O mais importante é que toda a Cidade Sagrada ganhou o favor da Senhora, e todos aqueles que moram aqui terão a pureza de seu sangue não cair no ranking e até aumentar continuamente com base no tempo que ficarem aqui. Outra voz soou do lado, e junto com uma faixa de luz negra, havia mais duas figuras aparecendo. A Ignis, ao ver quem tinha chegado, Balinda sorriu brilhantemente. Balinda, minha irmã. Nós não nos vemos há cerca de 132 anos. Alguém se aproximou e deu um abraço entusiasta em Balinda. Este deve ser o bom amigo que Balinda mencionou constantemente, Ignis. Lei Lin não pôde deixar de mencionar esse ser. Ela tinha cabelos castanhos curtos, uma estatura alta, pele clara e brilhante, e ela usava uma armadura justa que parecia ser feita de cristal. Seu nariz fino foi levantado e ela tinha um ar heróico para ela. Enquanto mulher, ela tinha uma beleza neutra em relação a gênero. O que surpreendeu Lei Lin foi a aura sanguínea de seu corpo. Isso até causou-lhe algum medo. Esta era definitivamente a linhagem de uma serpente gigante rank 6, e a própria Ignis já havia atingido o nível 5. Ela evidentemente tem a formidabilidade da pura nobreza do sangue. Ela é apenas meio madura e já tem força de classificação 5. Uma vez que sua linhagem amadureça completamente, alcançar o rank 6 não é um problema. Eu não posso dizer a ela sacrificadora e mestre de espírito de besta classifica. Entretanto, Lei Lin silenciosamente começou a julgar a força dela. Comparado a um mestiço como Balinda, ela tinha uma linhagem pura de uma serpente gigante. Em outras palavras, seu corpo principal era um piton, e sua forma humana era apenas por conveniência. Deve ter sido uma coincidência milagrosa que esses dois pudessem se tornar bons amigos desde o começo. Não se preocupe. Eu não vou deixar as pessoas da organização do Trial ZYE te tratarem desse jeito. Eu lhe disse antes para não ir àquela seita feita de olhos lunáticos. Só a amante pode ser digna da nossa fé. A Ignis segurou calorosamente a mão de Balinda, ignorando completamente a existência de Lei Lin. Ela segurou Sofia, os olhos brilhando. Esta deve ser sua irmã, Sofia. Certo. Que adorável. Eu só a tinha visto em retratos antes. Não se preocupe. Eu cuido de você e da sua irmã. Você definitivamente conseguirá a permissão de residência e ganhará o direito de permanecer permanentemente na Cidade Santa. Vendo como ela estava ansiosa para abraçar Sofia e seus músculos faciais se contraindo, Lei Lin de repente pensou em outra palavra do seu mundo anterior. Tudo bem, Ignis. Eu tenho um amigo que eu ainda tenho para apresentar a você. O olhar invasivo de sua amiga, cheio de fervor, foi demais para Balinda, e ela bufou enquanto lutava para sair do aperto diabólico de Ignis, antes de apontar para Lei Lin. Essa é a pessoa de quem eu conversei com você, uma boa amiga que me prestou muita ajuda. Nick. Balinda enfatizou as duas palavras, boa amiga. Bom amigo. Ele. Foi só nesse momento que ela notou Lei Lin e olhou para Lei Lin, desafiadora. Ele não parece tão forte assim? Ele é apenas um rank de sangue misto Alabaster Devil Snack. Oh, desculpe, minha amada Balinda, eu não estava falando de você. Seja o sangue do seu pai ou do lado da mãe, eles combinaram magnificamente em você, seja nos seus olhos vermelho rubi ou longos cabelos prateados cheios de brilho, eles são tão inebriantes. Ignis,
Nick é meu amigo como você é. Balinda sorriu ironicamente. Teve que se repetir. Tudo bem, amigo. Agnes sacudiu o cabelo em sua testa. Desde que é seu amigo, eu vou fazer isso também. Espere, irmã. Como você pode permitir que pessoas de origens desconhecidas entrem na Cidade Santa? Você esqueceu o nosso trabalho. Neste momento, a pessoa por trás de Agnes falou de repente. HM. Leilin notou a pessoa neste momento. Ele tinha cabelos castanhos curtos como Agnes, e havia uma leve semelhança. Parecia que eles tinham relações de sangue. Oh, Balinda. Então esse é o irmão inútil que mencionei antes, Thomas. Venha aqui e diga olá. Bom dia, senhoras bonitas. Thomas curvou-se respeitosamente. Ele parecia encantado e embriagado enquanto olhava para Sofia, que era como uma garotinha. Agnes, percebendo os irmãos ignorando Nick, obviamente tentando enfurecê-lo, Balinda ficou levemente irritada. Se você ainda mantiver essa atitude, sairei com o Nick. De qualquer forma, além do sagrado céu há milhares de lugares onde podemos ir. Com base no que ela mencionou, depois de obter residência permanente na cidade sagrada, eles poderiam receber tratamento preferencial em todos os lugares do continente. Foi o melhor método para neutralizar o fato de que eles estavam na lista de procurados. Agora, pelo bem de Leilin, ela estava inesperadamente descartando essa oportunidade. Pode-se dizer que isso era muito incomum. Mas, por favor, você não sabe que quanto mais perto você me parecer, mais problemas você trará para mim. Leilin ficou sem fala. Ele já podia sentir dois pares de olhos que estavam dispostos a queimá-lo em cinzas.